A Divina Providência, capítulo 87, um dos mais marcantes desse tratado fantástico. Aqui, a sua voz vai falar, vai revelar como é que funciona esse mecanismo, como as engrenagens do alto são acionadas para possibilitar que em determinado momento no nosso plano, sensório, intelectivo, se manifeste aquilo que muitos denominam como milagre. Bom, para começar já tem a grande questão, a palavra milagre. Milagre a gente pode entender de várias maneiras. Se a gente for pegar a acepção do significado do vocábulo, mirare, significa algo admirável, algo que impressiona uma pessoa, geralmente associado a um evento raríssimo. É algo que a pessoa não consegue entender como foi feito. Ela classifica como impressionante porque para ela, para o seu grau de consciência, parece que não é natural, é algo sobrenatural, para o seu nível de consciência, claro, para a sua capacidade de percepção, que pode ser a capacidade de percepção do planeta inteiro, Qualquer coisa que transcenda em bastante a média humana, praticamente ninguém vai captar. E daí a gente tem uma grande questão aí, que foi dito por Albert Einstein, uma frase bem interessante. Ele fala o seguinte, existem duas maneiras de encarar a vida, a sua, a minha, qualquer vida que humana nesse planeta. Como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. Você tem uma maneira ou outra. E quando você vê que nada é um milagre, você já entendeu tudo. De certa maneira, nada é sobrenatural, só que ao mesmo tempo não tem graça. Não tem graça você não só ser sapiente em tudo, e você não ter nenhuma crença. Inclusive, não existe ser humano que não tenha crença nesse mundo. Porque o ateu, o materialista, a pessoa que diz não acreditar em nada, ele acredita sim em certas coisas, tanto que acreditar é a primeira coisa que nos faz fazer qualquer atividade no nosso dia a dia, nos faz levantar da cama. É uma pessoa que é ateia, por exemplo, materialista, acredita que a matéria é a última realidade e que explica tudo o resto, inclusive consciência e espírito, e coisas do tipo. Uma pessoa que diz não acreditar na humanidade, ela acredita que não existe solução para os problemas, pelo menos no que ela consegue perceber. Então, não existe. O que eu estou falando aqui é que não existe uma pessoa que não tem um sistema de crenças e valores. Crenças e valores não estão associados a ter uma religião, ou ter a crença em alguma coisa que é dita como sobrenatural. Isso tem a ver com algo inerente ao ser humano. Você não consegue falar que uma pessoa não é crente em algo. A pessoa acredita em alguma coisa, se você for ver a fundo, e aplicar a palavra da maneira correta, no que ela realmente significa. Então isso aí de, eu não sou crente, eu evoluí, eu sou melhor que isso, é uma mentira. A própria fato de você falar que você é crente, você está dizendo que você acredita que essa coisa de crença é uma coisa boba, ou que te torna um crente automaticamente, mesmo que muito sofisticado. Entende? Não dá para fugir da coisa. É que nem o paradoxo de você tentar absolutizar o relativo dizendo que tudo é relativo. E não pode ter absoluto e ponto final. Daí você cai numa contradição, que leva àquele relativismo moral, o que levaria a humanidade a não progredir. Porque se tudo é relativo, então eu posso chegar e queimar uma pessoa e está tudo bem. Porque é relativo, então vai depender, eu tenho uma explicação para isso, então você não pode me condenar, eu não posso ser preso, eu não posso ser julgado e nada mais. É muito fácil desmentir essas, desconstruir essas
esses pensamentos tortos, que infelizmente a humanidade está impregnada deles, né? Então isso é uma coisa interessante. Mas voltando aqui à questão, né, da divina providência, isso é um dos temas mais sensíveis, né, mais formidáveis para mim, justamente porque eu já vi isso ocorrer em vida, né? Na minha vida isso ocorreu. Eu já tenho pessoas da família que também ocorreram essa intervenção do alto, e isso é um fenômeno interessante, porque, assim, talvez o que tenha me tocado tanto no filme que eu citei, Felicidade Não Se Compra, seja justamente o fato de que você tem, né, algo que você já vivenciou, você entende, você sabe que aquilo é uma verdade. Mesmo que você explique bem, né, você não vai conseguir, né? Eu não vou conseguir convencer ninguém aqui de que isso é uma realidade, mesmo que eu saiba disso, né? Não é nem questão de crença. Eu sei isso, a respeito disso. E para quem já percebe, já passou por isso, é muito evidente, né? É muito evidente. E é algo que você associa com o modo como você conduz a vida, né? A sua vida e a vida como um todo. Isso vai, né, o modo como você faz as coisas em sua vida, na verdade, é uma expressão, uma exteriorização do que você está passando no seu interior, né, na sua essência. E isso é muito interessante nessa questão. A divina providência ocorre, né, quando você cumpre uma série de requisitos que são dificílimos de serem cumpridos por uma pessoa aqui nesse planeta. E é por isso que a gente não vê praticamente nenhum desses tipos de milagres, né? A gente não vê acontecer. E uma das coisas também que pode te levar a ser alvo assim dessas forças do alto que vêm lhe ajudar no momento onde você parece que será aniquilado, é justamente você perceber o milagre das coisas a cada momento, né? Se você observar bem a nossa vida aqui, né, o fato de nós podermos, né, fazer um monte de coisa, o fato de, por exemplo, eu ter nascido, né, eu nasci numa situação muito boa, comparado a um monte de gente, em termos materiais, saúde, físicos, né, cognitivos, numa posição mais ou menos boa, e a vida que eu tenho, que me dá tempo livre para fazer um monte de coisa interessante, significativa e deixar aí para a sociedade, mesmo que não tenha valor social oficialmente reconhecido no momento presente, mas o fato de tudo isso ser, na minha vida, do jeito que eu vejo como um trabalho, né, um grande esforço da parte do meu ser, só que não é um tipo de esforço entendido, compreendido por essa mente, né? E também uma bondade, né, coragem e inteligência que estão sendo continuamente aprimoradas, o que em certos momentos críticos me levaram, né, a ter esse amparo de forças do alto. E isso você só percebe geralmente depois que ocorre. Durante o momento em que está ocorrendo, é difícil você perceber o que está acontecendo, de tão grandioso que é o fenômeno. Mas tem a ver muito com seguir uma vida alinhada, né, com a sua natureza, uma vontade enorme de se melhorar, uma vontade de se relacionar de alguma forma com o outro, né? Um desejo de ser algo a mais, né? de se superar, de estar se superando a cada momento. Então, para ocorrer essas coisas maravilhosas em sua vida,
que parece que jamais ocorrerão, você precisa não pensar nisso, né? Você precisa simplesmente se envolver no fenômeno vida, né? Na sua trajetória, e ir extraindo o máximo de significado das coisas. Porque uma pessoa evoluída você pode caracterizar como aquela que extrai a maior quantidade possível de significado de qualquer situação pelo qual ela está passando. Inclusive, eu parado aqui, né, olhando para a janela, vendo os passarinhos, quanto de significado eu extraio disso? Ao ouvir uma música, ao ver pessoas conversando, interagindo, ao assistir uma palestra, ao ficar numa reunião, mesmo que eu não goste, né? Mesmo que estejam sendo falado coisas que não digam respeito aos meus anseios profissionais ou pessoais, mesmo assim, o que eu estou extraindo daqui, né? Mesmo que seja, né, aquelas coisas que eu sempre falo, né, a humanidade não anda por causa disso, isso não é uma visão só negativa, ruim, né, down, né, olhando para baixo. É uma visão que ajuda também você a se reforçar no melhor que você tem de si, né, e de certa maneira você percebe, né, vendo a doença, né, maior geralmente dos outros do que a que você tem, você procura entender melhor, né, como é que é a dinâmica dessa doença, que as pessoas estão atualmente doentes, né, a humanidade, justamente porque ela não consegue perceber a doença que ela tem. Ela está vendo em nível superficial as coisas. Então, como é que você vai resolver definitivamente algo se você não nem sequer tem os instrumentos perceptivos para se dar conta dessa doença, né? Que é algo do espírito, né? Todos os males da humanidade eles se encontram na raiz, né? Eles são gerados a partir de uma concepção limitada do mundo, né? Uma falta de vivência. E a gente vai estar falando um pouco aqui, então, nos próximos vídeos, sobre essa divina providência, né? Como é que ela atua? Qual é a sua mecânica, né? E a sua dinâmica? Quais são os requisitos, né? O que precisa ser feito para que ela possa atuar em minha vida? Não que eu queira que ela atue. Assim, é importante ter em mente aqui que a gente não deve buscar cumprir um roteiro artificialmente para ver pipocar um milagre. Se a gente fizer assim, a gente já começa errado e isso nunca irá acontecer, porque esse tipo de intencionalidade, né, que não é uma intenção pura, já vem contaminada dentro de si. Eu espero que isso vá ficando mais claro à medida que eu vá expondo as coisas aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até lá.